Muito feliz de você estar aqui. Obrigado. Apresenta para o pessoal quem que é o André. Bom, eu sou analista de investimentos, estou no mercado há quase 20 anos. Comecei como trader no mercado de ações e depois me acabei, em algum momento, nessa história toda, indo para uma corretora. Fui sócio de corretora, depois analista de investimentos e hoje tenho uma empresa de análise que trabalha, neste momento, exclusivamente com o mercado de ações. Voltado até mais para o curto prazo, né? Que são... para quem quer se especializar mesmo no mercado, né? Para Para quem quem... tem o coração em dia, né? Não, na Porque verdade, depois... pequenos infartos. não, mas depois de um tempo, eu acho que é muito mais preocupante você não fazer nada, não investir e tudo mais, do que investir no mercado que tem uma variação maior. Você tem que ter... seguir uma série de regras, né? Mas se você acaba se acostumando. E você sempre foi do mercado financeiro? Não, eu sou engenheiro civil. Eu não tive uma aula sequer sobre investimentos na minha vida até eu me formar. E eu e a minha esposa, a gente, quando se formou, já estava junto. Então, nós fomos... No mesmo momento, a gente era estagiário e virou engenheiro. Então, veio um salário que a gente não sabia nem como gastar. A gente tinha uma vida simples, no interior e tudo mais. E eu falei, beleza, e agora como é que eu vou investir meu dinheiro? Eu percebi que eu não sabia nada sobre esse assunto. A partir daí, isso foi 2001, que eu passei a estudar sobre o mercado de investimentos. Em algum momento, descobri o mercado de ações, já nesse começo, e aí resolvi estudar cada vez mais, até que em 2007, aí eu deixei a engenharia para ficar fazendo, Olha. para Ai, ficar André, investindo no mercado. todo mundo que me assiste sabe que eu adoro esses cases de sucesso que não vieram de faculdade. Nada contra a faculdade. Mas desmistificar um pouco dessa coisa do jovem ter que decidir o que ele vai fazer pro resto da vida quando ele sai da escola e mostrar que na vida adulta a gente pode se descobrir também. Que nem você foi para ver como investir o seu dinheiro e se encontrou no mercado, né? Exato. Não, e o que é pior, né? Você tem que tomar essa decisão com 17 anos. Né? Minha filha tem 17 anos. Ela tá tendo que tomar a decisão do que ela quer e tudo mais agora. E eu sempre falo para ela, olha, não tem problema errar. Né? Então, Sem você acha que pressa. quer isso? Se você daqui a meia hora achar que não é mais isso, você tem que falar. Porque, enfim, você vai, de certa forma, se tudo der certo, fazer isso por muitos e muitos anos. Então, você está muito bem resolvido. Então, eu deixo isso muito tranquilo. Que bom, porque não são todos os pais que É, apoiam. Os pais geralmente pressionam para que o filho siga a profissão do pai e da mãe, né? Deixar aberto é. assim. Eu tomei muito cuidado em relação a isso, porque comigo foi assim, meu pai é médico, queria que eu fizesse medicina, e isso acabou me afastando da medicina, talvez, entendeu? Uhum. É, pensando hoje friamente, talvez eu até teria sido um bom médico, mas eu não eu queria fazer tudo menos medicina por conta daquela pressão, talvez, enfim. Então eu sou super de boa, então ela até senta comigo lá, porque tem lá um meu escritório lá em casa, cheio de monitor, é legal. Ela pergunta, eu respondo, mas sem querer enfiar a goela abaixo, porque eu sei que acaba tomando raiva, né? E vou até aproveitar de gancho, porque apoio é tão importante dentro de casa como nos nossos negócios. Por isso que eu vou aproveitar e agradecer o mercado mais fácil. Olha o gancho que eu peguei lá voando. Mas é para agradecer de coração. Eles patrocinam o nosso canal e mandaram umas gordices pra gente comer aqui Ótimo, daqui a ótimo, a gente pouco. gosta, a gente gosta. Isso de apoio é legal porque eu me formei em direito e advoguei. Até entender que eu não gostava do dia a dia como advogada. E ressignifiquei isso para produção audiovisual. Eu acabo advogando para o povo, né? Porque eu publico conteúdo para a sociedade num todo, não só um para um. Mas eu acabei me reinventando também dentro do direito. Você saiu de engenharia e foi para finanças, que é uma coisa ainda até não é contrária, mas é completamente diferente. Completamente diferente. O convívio, a tomada de decisão, a rapidez na tomada de decisão, enfim, é completamente diferente. É muito solitário, né? Porque, por exemplo, numa obra de engenharia, né, a gente vai construir uma ponte. Você tem, sei lá, dezenas de engenheiros que vão desde fazer o cálculo da fundação até definir qual a espessura do asfalto que vai em cima depois da ponte acabada. Né? Então, você divide a responsabilidade com outras pessoas e tudo mais. Né? A tomada de decisão no mercado de ações, no final das contas, você se apoia aqui ou ali, mas é você que toma a decisão, É igualzinho advogado, é como difícil. investidor e também como analista que eu sou hoje. Né? Então, Uhum. hoje, isso é até mais complexo, porque a decisão que eu tomo
vai para, sei lá, 2.000 pessoas que compram e vendem ações baseadas naquela decisão. Então, Uhum. se der errado, se der certo, é mérito meu, sou eu, assim, não dá para falar que foi outra pessoa, mas quando dá errado, Também a, a culpa também é a culpa sua, é né? só minha, entendeu? Então não tem com que É dividir. hard, hein? É. E assim, virou um plano B que a maioria das pessoas que entram no mercado financeiro hoje em dia, pelo menos as que eu conheço, eu não conheço todas as pessoas, mas das que eu conheço, elas começaram assim, como um plano B, para si mesmo, até entender o mercado como funciona e falar, meu, vou viver disso. E virou uma modinha esses tempos atrás, swing trade, Então, day trade. mas a pandemia, entendo eu, trouxe pessoas numa hora muito ruim para conhecer o mercado, e principalmente o mercado de ações e principalmente day trade. Por quê? Porque é muito difícil, mas muito difícil mesmo, você ganhar dinheiro com operações muito curtas. E porque você está concorrendo com, sei lá, comigo, que tem 20 anos de experiência, você está concorrendo com robô, você está concorrendo com grandes instituições, gente que tem muito mais dinheiro que você, né? E é claro que é possível você conseguir ganhar dinheiro com day trade, mas isso depende de um processo que você vai passar de aprendizado que leva anos, né? E aí o que aconteceu na pandemia? Pessoas em casa, muitas perderam o emprego, tinha lá o saldo FGTS, o dinheiro da rescisão, e vieram para o mercado fazer esse tipo de operação mais curta, sem experiência, às vezes até com muito dinheiro, que é pior, sem experiência. Então, assim, não tem como dar certo, né? Assim como não tem como você, sem experiência nenhuma, aceitar um grande caso que do outro lado vão ter, sei lá, 15 advogados de 20 anos de experiência. Você vai provavelmente perder aquela causa, né? Não Uhum. tem como o médico fazer cirurgia, transplante de coração sem antes passar por um processo de aprendizado que leva anos, às vezes décadas, né? Então, assim como não tem como você vir para fazer day trade no mercado sem passar por um processo de aprendizado, né? Então, Sim. essas pessoas vieram, entendo eu, num momento complexo da vida de todo mundo, né? Que foi a pandemia, mas sem experiência acaba que a maioria não ficou, né? E isso Porque juntou com uma coisa que acontece muito, do ser humano ele se espelhar naquele case de sucesso, sem esquecer, sem lembrar que para ele estar naquele ponto do sucesso, para ele ter ganhado aquela bolada com aquela ação, quantas ações ele já não perdeu? Quanto dinheiro ele já não perdeu? é, Então, eles ficavam se espelhando naquelas fotos no Instagram de cara, tipo, andando de BMW, falando assim, aí, em um dia eu fiz trocentos mil reais. Eu falo isso porque meu marido caiu nessas. De entrar nessas listinhas aí que dão de beaba. Listinhas, não as listas sérias de analistas. Listinhas da galera que começou hoje, fez dinheiro hoje, já acha que controla o mercado. é, É complicado isso, né? e aí eu sou bem aberto em relação a esse tema, porque quando eu comecei, a gente não tinha informação nenhuma. Então, quando eu comecei, não tinha YouTube, por exemplo, entendeu? Assim, os primeiros vídeos que Sim. tem falando de mercado de ações brasileiro no YouTube, eu acho que foi eu que fiz, entendeu? Morava, enfim, aqui em São Bernardo ainda, né? E então você não tinha informação, você tinha poucos livros, você tinha ninguém falando sobre educação financeira, não só sobre o mercado de ações, porque investir é muito mais do que o mercado de ações. Aliás, mercado de ações é para uma minoria, a maioria nem precisa de ter mercado de ações, né? Então, isso, o que a gente tem hoje, que é excesso de informação e muita informação ruim, é melhor do que tinha na minha época. Porque naquela época que eu comecei, a gente teve que aprender na marra, batendo a cara na parede para aprender a fazer tudo. Hoje em dia, se você consegue peneirar e tirar do YouTube bons conteúdos, você acaba encontrando um atalho legal. O difícil é fazer essa peneira, né? Uhum. De separar o que é lixo por completo, né? Por exemplo, promessa de ficar milionário da noite pro dia, e é só também ter um pouco de, sei lá, de desconfiômetro, né? Não existe dinheiro fácil no mundo, né? É. Ah, não, mas o Neymar, ele começou no Santos e já ficou rico. Eu sei, mas o cara é um gênio, né? Da Uhum. bola, né? E é Ah, um mas Neymar dentre Exato, tantos exato. jogadores, Então, né? nós estamos ali no meio, brother. Não vai ficar rico da noite pro dia, cara. Você vai ter que pedalar, fazendo, investindo no mercado de ações, como advogado, como médico. É um processo longo, né? Não é da noite pro dia. Então, se o cara tivesse desconfiômetro, ele já lima um monte de conteúdo que faz esse tipo de promessa, né? Uhum. E eu acho que é melhor você ter esse problema de ter que peneirar o conteúdo do que não ter nenhum conteúdo para você se informar, né? Sim. Aí vai ficar muito na confiança da cultura, do lugar, porque o brasileiro ele é muito impulsivo, ele é muito imediatista, ansioso. O ser humano no geral, mas o Brasil,
por ser uma cultura de alto contexto, ela tende a ser mais ainda, né? É É. caloroso aquela coisa. Agora, esse problema que você comentou de muita gente na pandemia vir para o mercado e tal, não foi só uma coisa de Brasil, foi uma coisa a nível mundial, Geral. né? Então, a gente teve nos Estados Unidos, por exemplo, assim, uma vinda de gente sem experiência nenhuma para o mercado e que, de certa forma, ficou desiludido, né? Porque veio pelo motivo errado, no momento errado, sem experiência e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro.